Amigos e amigas da Data Factory, estamos aqui na nossa mesa redonda, primeiro episódio deste grande debate que nós vamos promover aqui com vocês sobre vários assuntos, vários tópicos, campeonatos diversos, times diversos, e estamos aqui todos reunidos para levar para vocês muita informação e também muito debate, muitas opiniões, cada qual aqui com a sua opinião. Você vai ficar sabendo a opinião de todo mundo, as informações de vários times, vários campeonatos. Então fique conosco, que é a promessa de um grande encontro, de um grande programa aqui hoje. Seja muito bem-vindo, nosso amigo espectador, nossa amiga espectadora. Então vamos lá para esse debate, que hoje tem muito futebol para a gente falar aqui. Temos aí a final da Copa Sul-Americana entre Galo e Lanús, lá no estádio Defensores del Chaco, no Paraguai. Vamos falar também sobre a final da Copa Libertadores, mais uma final brasileira entre Palmeiras e Flamengo, lá em Lima, no Peru. As rodadas finais do Campeonato Brasileiro da Série B, com fortes emoções, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da tabela, e também do nosso Brasileirão Série A, que está concorrido, tanto no título, na questão aí do G4, G6, G8. Sabemos lá, né, quantas vagas para Libertadores teremos no ano que vem. E também na questão do rebaixamento, temos aí grandes times como o Santos, o Internacional, na Berlinda, quase ali caindo para a Série B. Nós vamos debater isso aqui com vocês hoje e levar a você muita informação. Para isso, o time que sabe tudo de bola e vai falar para a gente sobre todas essas partidas, todos esses campeonatos. Eu estou com o Paulo Gomes. Paulo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Isaac. Muito obrigado, amigos, Carlos, Francimar, Jonathan. Vamos falar aí sobre essa final da Sul-Americana, né? Que é a terceira final continental entre Atlético Mineiro e Lanús. Né? O Galo tem vantagem nas últimas duas finais disputadas com o Lanús, saiu vencedor, né, na Copa Conmebol de 97 e na Recopa de 2014. É um jogo que não dá para dizer que é de favas contadas. Né? O Lanús é um time bastante perigoso, joga no futebol reativo. Marcelo Pellegrino é um técnico aí bastante experiente, né, bastante rodado também. Então tem de tudo para ser uma final bastante pegada. É isso aí, já o Paulo fala mais para a gente desse jogo. Também estamos aqui com o nosso amigo Francimar Araújo. Francimar, seja muito bem-vindo. Pessoal, um prazer estar com todos vocês aí. De fato, esse final de ano nós temos muito futebol, muitas decisões, Brasileirão, a Série B que está bombando. Digo mais, talvez até mais interessante do que a Série A do Brasileirão. Nós temos a final da Sul-Americana, como o Paulo comentou, temos a final da Libertadores, enfim, vamos debater sobre tudo isso logo mais. Perfeito! Também está conosco Carlos Gomiero. Carlos, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, Isaac, amigos, boa noite a todos, boa noite para quem estiver assistindo a gente. E é isso aí, é como o Francimar disse, a Série B, realmente, eu tenho um carinho especial por ela, eu gosto pra caramba desse futebol de divisões, entre aspas, inferiores, né? Porque lá a coisa é pegada mesmo, sabe? Então a gente vai falar muito sobre isso, e dando assim um destaque especial para essas duas rodadas incríveis que vão fechar a Série B e vão levar para a Série A 4 novas equipes para 2026, né? E só para fazer um link entre B e A, puxar já a sardinha para o lado do Mirassol, gente, porque este time do Mirassol é incrível e a gente vai falar muito sobre isso daqui a pouco. É isso aí, Carlos. Também está conosco o Jonathan Gonçalves. Meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito boa noite, Isaac. Boa noite, Paulo, Carlos, Francimar. Um prazer enorme estar com vocês essa noite. Vamos prato cheio, né? Esse final de ano tem muita coisa boa, né? As finais continentais, qual vai ser o primeiro tetracampeão brasileiro da Libertadores, a luta pela sobrevivência na Série A, a luta pelo acesso, tem verdadeira briga de foice no escuro, né? Essas últimas rodadas aí da Série B. Então tem muita coisa boa aí e vai ser um prazer enorme estar podendo debater com vocês.
E remotamente estará conosco o nosso amigo Jackson Felipe. Ele também vai falar sobre a final da Conmebol Libertadores entre Palmeiras e Flamengo. Já já o Jackson Felipe entra aqui no ar falando para vocês desse jogão que vai acontecer lá em Lima. Mas para começar o nosso debate, eu vou chamar o Paulo Gomes. Paulo que acompanha muito futebol internacional, Paulo é conhecido por acompanhar vários jogos mundo afora, acompanha o futebol argentino. Paulo, o que você tem para nos dizer sobre Lanús e Galo? Sobre o Galo, a gente já conhece um pouco, né? A gente acompanha o Campeonato Brasileiro, um Atlético que oscila muito no campeonato, vinha fazendo um campeonato muito ruim no Brasileirão, e agora, desde a chegada do Sampaoli, vem crescendo de produção cada vez mais, parece que o time está mais encorpado. O Galo chega razoavelmente bem para esta decisão. E o Lanús, o que podemos falar do time argentino? Com a palavra... Bom, o Lanús, ele vem fazendo um campeonato clausura muito bom. Ele está em terceiro lugar no grupo dele, né? Vem fazendo um ótimo campeonato. Teve uma boa surpresa nessa reta final do Sul-Americana, que foi a lesão do Walter Bull, que todo mundo pensou que ia ser uma tragédia, mas não. Ele foi muito bem substituído pelo Rodrigo Castillo, que inclusive fez os 3 gols, né? Tanto um gol na ida, quanto os 2 gols na partida de volta, que levaram o Lanús para a final, para a decisão da Sul-Americana. Então, tem também, destacar aqui também, o Marcelino Moreno, é um jogador que já teve passagem pelo futebol brasileiro, jogou no Curitiba, que se reencontrou o bom futebol, que todos esperavam dele no início, né, da carreira, quando ele surgiu no Lanús, inclusive, é cria do time Grenar, e em 10 partidas contribuiu com 6 participações de gol, 3 gols e 3 assistências. É um técnico bastante rodado, passagens de seleção do Chile, na Europa também, bastante vencedor e que sabe bem, né? Sabe bem como lidar com grandes decisões, grandes jogos, e a gente pode esperar um jogo bastante pegado. Perfeito, Paulo. E do lado do Atlético? O Atlético, como eu já disse, né, para introduzir sua fala, estava fazendo um campeonato muito oscilante no Brasileirão, flertando até com a zona de rebaixamento, e desde que o Jorge Sampaoli chegou, cresceu de produção, foi chegando ali perto do primeiro escalão do Brasileirão, e parece estar jogando o melhor futebol. Dá para a torcida do Galo ir por esse confronto, essa grande final contra o Lanús, esperançosa, de que o time seja pelo menos um pouco favorito para o confronto? Qual que é a sua visão sobre isso? Bom, na minha visão, o Galo é bastante favorito. Não como estão dando aí, né, que estão dando como uma mão na taça, já está decidido, mas eu creio que seriam 65-35 de favoritismo para o Atlético Mineiro. É um elenco aí bastante experiente, né, com peças melhores também. O Sampaoli encontrou nesse elenco do Atlético Mineiro o tipo de elenco que ele gosta, né, que é aquele que pode jogar aquele futebol de pressão, né, o Gegenpress Press, né, que ele gosta bastante, né, que é aquele futebol ali que coloca o adversário nas cordas, né, mas pode ser uma faca de 2 gumes também, porque o Lanús, como foi visto na semifinal, é um time que sabe jogar bastante recuado, que aproveita bastante ali as únicas chances que tem nos jogos, né? Sabe jogar ali na reação. Mas seria assim, eu creio que de 65-35 seria, né, o favoritismo do Galo. 65. E como 65-35. Rapaz, eu vou ter que decidir. Olha, eu não sei, eu não estou muito seguro eu não estou muito seguro em relação ao Atlético Mineiro nessa final, não, viu? O Atlético Mineiro, se a gente for considerar a trajetória dele nessa Sul-Americana, dá para falar que algum jogo do Atlético não tenha sido dramático, sabe? E houve vários momentos em que eu cheguei a considerar até que ele pudesse ser desclassificado da Sul-Americana, viu? Essa é a minha opinião. E pegando um time argentino, viu, gente, carne de pescoço, que está aí atrás do bicampeonato da Sul-Americana, o Lanús já tem um título, né, nessa competição. Eu não sei, não. Aí entra uma questão também de formato da disputa dessas finais, né, em jogo único, num país neutro, sabe? Talvez isso até favoreça um pouco mais o Atlético Mineiro, sabe? Porque se fosse
um jogo na Argentina, um jogo no Brasil, eu não sei, eu deixaria ali para 50%, mas é como você bem disse, vai ficar muito em aberto aí, mas eu tenho assim um pezinho atrás em relação ao Atlético Mineiro. O Lanús é um time perigoso, sabe? Defensivamente é muito bom. Enfim, vamos ver, né? Olha, se tratando de números, o Atlético Mineiro pode se apegar no fato de que está invicto contra clubes argentinos há 13 jogos. São 13 partidas que o Galo não perde para clubes argentinos. Desde a vitória contra o União de Santa Fé, eu não me recordo agora, acredito que na Sul-Americana de 2020, são 13 jogos, um retrospecto extremamente favorável, sem perder para os clubes hermanos. Então, é óbvio que não dá para se basear somente em números, o futebol não é uma matemática exata, mas se tratando de números, o Atlético Mineiro também tem vantagem contra o Lanús. Ô, Jonathan, eu vou pedir sua opinião também sobre esse jogo, meu amigo. A Copa Sul-Americana, nós sabemos, não é lá um torneio que os brasileiros vão muito bem. Desde 2021, nós não temos um campeão brasileiro dessa competição. O último foi o Atlético Paranaense, até mesmo numa final brasileira. Foi Atlético Paranaense e Bragantino, lá em Montevidéu, e o Furacão venceu por 1-0. Desde então, os brasileiros colecionam insucessos na Sul-Americana. E você, o que você está esperando desse jogo de Lanús e Galo? É isso aí, Isaac. Eu acho que, se for analisar elenco a elenco, realmente o Atlético tem mais recursos, tem jogadores melhores, né? Mas, claro, que por ser um jogo único, campo neutro, né, traz uma aleatoriedade maior a essa decisão, né? A gente pode ter aí o Lanús é um time experiente, tem caras aí como Salvio, ex-Boca Juniors, tem Izquierdoz lá na defesa, que também tem muita experiência, tem, né, o Paulo já citou, o Marcelino Moreno, que é habilidoso, jogador chato, né, o Castilho tem feito gols aí, 6 gols nos últimos 6 jogos, mas eu acho que eu vejo o Galo sim como favorito e acredito que vai ser o campeão, especialmente porque reagiu na hora certa na temporada, né? Time que até algumas rodadas atrás estava sendo ameaçado ali pelo rebaixamento, só que com essas vitórias ele acabou escapando e ganhando mais tranquilidade para poder se focar nessa decisão da Sul-Americana, né? A meu ver, surpreendentemente, a contratação do São Paulo deu certo, né? Para mim, é um técnico extremamente superestimado, mas deu certo. Ele conseguiu recuperar o futebol do Dudu, né? Que até então esse ano não conseguiu jogar em lugar nenhum, mas agora está conseguindo, sendo decisivo, né? Deu mais liberdade para o Arana. E mais um aspecto que também é interessante, eu acho, recordar que o Lanús está em meio à disputa dos playoffs, né, do Campeonato Clausura argentino. Então, tem a última rodada esse final de semana, e o mata-mata inicia, né, na próxima, ali, eles vão ter que adiar, mas o Lanús vai ter que dividir atenções, né, coisa que o Atlético provavelmente não vai fazer, né, vai utilizar reservas aí no Brasileirão, então vejo isso como mais uma vantagem aí para o Galo. Perfeito. E agora, a minha visão, né? Eu sou mais da opinião do Carlos, viu? Eu tenho um pé e meio atrás aí com o time do Atlético Mineiro. É um time que recentemente tem sentido muito o peso das decisões. Vamos pegar 2024, perdeu para o Botafogo a final da Libertadores com um jogador a menos desde os 30 segundos do primeiro tempo. O Atlético teve mais de 80% de posse de bola naquele jogo e não conseguiu levar muito perigo para a meta do Botafogo. O Atlético também perdeu naquele ano a final da Copa do Brasil para o Flamengo, e esse ano tem sido um ano de muita inconstância, como eu venho falado desde o início do programa. Eu acho que o Atlético pode ter até certo grau de favoritismo, mas, diferentemente do Paulo, que coloca 65-35, eu já colocaria aí uma coisa de 51-49, sabe? Porque o Atlético é realmente um time que, quando chega nas decisões, ultimamente tem sentido o peso. É como o Jonas também falou, eu acho que o Atlético Mineiro, ele vem numa crescente muito boa, né, com a chegada do São Paulo, incrivelmente, né, que eu também achava que o São Paulo não ia dar certo, ia ser mais um insucesso na carreira dele. Mas, como o Jonathan falou, o Arana, né, é outro jogador, Bernard também, e o Dudu, cara, que esses jogadores estavam ali, né, Dudu e o Bernard mesmo. O Bernard estava sendo banco, né, e voltou a jogar o futebol que ele sabe jogar, né, sempre foi um bom jogador, não foi
aquele jogador que a gente esperava em 2014, quando surgiu, mas sempre foi um jogador ali decente, muito bom, cara. E o Hulk também, né? Apesar dos 39 anos, continua sendo um cara aí que é o nosso Cristiano Ronaldo. É um cara de 39 anos e um físico dando baile aí, muito menino de 20 anos, né, cara? Super. Fechado o tópico da Copa Sul-Americana, vamos agora falar da grande final da Libertadores, dia 29 de novembro, em Lima, no Peru. Palmeiras e Flamengo se enfrentam no Estádio Monumental, o estádio do Universitário, a reedição da final de 2021. Naquela edição, o Palmeiras venceu o Flamengo por 2-1 na prorrogação, lá no Centenário, em Montevidéu. E para falar para a gente sobre esse jogo, o nosso amigo Jackson Felipe preparou um material todo especial. Fala com a gente, Jackson. Fala, pessoal. Meu nome é Jackson, boa noite. Hoje eu vou falar um pouco sobre a grande final da Copa Libertadores 2025, que vai acontecer no Estádio Monumental de Lima, no Peru. Esse jogaço, né, entre Palmeiras e Flamengo, acredito que todo torcedor que gosta de ver um bom futebol quer ver essa final, vai assistir essa final, vai parar para ver essa final. Dois elencos fortíssimos, muita rivalidade, e acredito que vai ter emoção do início ao fim. Preparei aqui um breve contexto dessa final, né? Palmeiras e Flamengo chegam mais uma vez ao topo da América. São dois clubes que nos últimos anos dominaram o cenário nacional e continental também. O Palmeiras vem de campanhas sólidas, como sempre, muita consistência tática e é um grupo acostumado com grandes jogos. Já o Flamengo aposta na força ofensiva, no talento individual e naquela característica de pressionar o adversário até o último minuto, né? Então, assim, não é só uma final, é meio que a chance de mostrar quem é o melhor ali do sul-americano, né? Vamos falar um pouco agora dos palpites. Na minha opinião, é um jogo 50% para um, 50% para outro. Um jogo muito equilibrado, como eu já falei. Mas assim, o Palmeiras ele tem mais equilíbrio coletivo, né? E o Flamengo tem mais talento individual. Mas assim, se o Palmeiras dominar o meio campo, eu acredito que o Palmeiras possa levar essa final. Mas também se o Flamengo encaixar sua intensividade e achar espaço, aí a gente sabe que é muito difícil segurar. Vai ser um jogo pegado e eu acredito que a diferença vai ser de apenas um gol. Então, pessoal, só para reforçar, Palmeiras e Flamengo, dia 29 de novembro, às 18 horas, no Estádio Monumental de Lima. Dois gigantes, uma taça e uma história que vai entrar para a galeria das grandes finais da Libertadores. É uma final com alma, com emoção e com futebol de alto nível. E o melhor, os dois times brasileiros mostrando a nossa força no futebol continental. Valeu, pessoal, que vença o melhor e que a gente tenha uma partida de futebol incrível. Ô, Jonathan, sobre essa grande final, sobre essa grande decisão, os flamenguistas estão encarando como a grande revanche de 2021. Você acha que o time do Flamengo também deve entrar em campo encarando dessa maneira, de uma forma de revanche, ou deve deixar isso para a torcida, deixar isso para lá? Como você encara essa questão? Eu vejo, Isaac, que não... Acho que esse fator não vai entrar em campo no próximo dia 29, né, na final. Acho que outros fatores, né, vão entrar em campo. Há uma briga. Palmeiras e Flamengo realmente são os dois clubes que dominam o nosso futebol, né, já há pelo menos 5, 6 anos. E eu vejo essa final como uma das maiores da história da Copa Libertadores. Vai definir, né, o primeiro tetracampeão. Não consigo apontar um favorito. Vejo dois times de estilos diferentes, com virtudes diferentes e também alguns defeitos que podem ser explorados, e vai ser realmente muito no detalhe essa final. E tanto é que as direções já brigam nos bastidores por absolutamente qualquer coisa, buscando uma pequena vantagem, buscando uma diferenciação em relação a esse rival. Vai ser bonito de ver. Espero que realmente tenhamos um grande jogo. E também para que vai definir aí mais um classificado ao Mundial, Copa Intercontinental e tudo mais, né? E considerando que a gente vai ter um tetracampeão, né?
Tetracampeão da Libertadores, gente. Primeiro clube brasileiro a alcançar essa marca, hein? Não é pouca coisa. Será que a gente pode colocar essa como a maior final da história da Libertadores? A gente teve aquele Boca e River em Santiago Bernabéu, em Madrid, na Espanha. Nunca teve um Boca e River, né, numa final de Libertadores, o clássico mais esperado. Mas esse Palmeiras e Flamengo, devido a essa rivalidade que se instalou nesses últimos tempos entre Flamengo e Palmeiras, como o Jonathan colocou aí, tem até uma certa rixa entre a diretoria dos dois clubes. Será que a gente pode colocar essa final como a maior final da história da Libertadores? Eu só acho que a festa, ela poderia ser mais bonita, né? Poderia ser melhor. A Conmebol, com essa história aí de comparar ou então de copiar a Liga dos Campeões da UEFA, colocar em jogo único, estádio neutro. Poxa vida, 2 clubes brasileiros, 2 dos maiores clubes do Brasil, fazendo uma final grandiosa dessa, em Lima, no Peru, não, como se diz, criticando a estrutura em Lima. Imagino que o estádio do Universitário lá em Lima, ele tem uma capacidade exorbitante para abrigar uma competição muito boa como essa, completa como essa, mas, poxa, será que não seria uma festa muito mais bonita? Um jogo de ida e volta, Allianz Parque, Maracanã, Sul-Americana, mesma coisa, Atlético Mineiro e Lanús, um clube brasileiro, um clube argentino, disputando a final da competição no Paraguai. O que vocês acham disso? Olha, eu particularmente sou completamente favorável a que as decisões aconteçam nos respectivos países das equipes finalistas. E, neste caso, os 2 jogos deveriam, sim, ser realizados, um na Arena do Palmeiras, outro no Maracanã, e ia ser um espetáculo. E aí, talvez, sim, o Francimar, talvez eu pudesse dizer que seria a grande final da Libertadores de todos os tempos, sabe? É inquestionável, mas a gente sabe, né, bastidores, comenta-se a boca pequena, inclusive, isso não é segredo para ninguém, que a Conmebol, de certo modo, torcia para que não ficassem 2 times brasileiros na final. Isso não é de hoje, sempre aconteceu, né? É claro que o Equador ali, a LDU está muito mais próxima de Lima e etc. Enfim, tem um monte de jogos aí de bastidor que não vale nada, não vale a pena comentar, porque não leva a lugar nenhum, porque nunca vai mudar esse tipo de coisa, infelizmente não tão cedo, mas eu sou completamente favorável a que essa regra seja alterada e que as finais sejam disputadas nos respectivos países. Um detalhe, Carlos, estamos falando de Libertadores, mas a final da Copa Sul-Americana, há pouco tempo, foi definida que seria em Assunção, no Paraguai, porque desde o início da competição estava decidido pela Conmebol que seria em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Já pensou na altitude? Alguns anos atrás, a gente teve a final Fortaleza e LDU do Equador jogando no Uruguai. Olha que absurdo, o estádio vazio. Sim. E vocês já estão a par dos... Oh, perdão? Bom, isso é só um reflexo da desorganização que é a Conmebol, né? Isso aí vem de muito tempo. É a desorganização, a politicagem também envolvida, sempre esteve aí. E sobre a questão de ser a maior final da Libertadores, cara, eu acho que não se pode esquecer a história de Boca e River na competição. Mas eu acho que, pelo momento dos times, se a gente pegar os elencos, né, os elencos do Flamengo e do Palmeiras, né, o momento também que vive o futebol brasileiro continentalmente, né, o domínio aí que o Brasil vem tendo, então eu acho que não... Há discussão, mas para mim não há dúvidas que seja a maior final, né? Até pelo domínio que nós vemos aí tanto do Flamengo como do Palmeiras, né? Que vem fazendo, que nos últimos ganharam 2 títulos cada, né? Nessa última década. Então, de 2019 para cá, cada um levantou o troféu 2 vezes. Então, eu acho que não existe muita discussão. Quer dizer, discussão sempre vai existir. Mas, para mim, não tem muitas dúvidas de que seja a maior final da história da Libertadores. Sim, essa questão do tempo, né? Temporalmente. Hoje, gente,
Não dá para comparar, por exemplo, o River de hoje nem com o Flamengo, muito menos com o Palmeiras, né? O River Plate, time envelhecido, o Palmeiras deu de passeio para cima deles, mas enfim. Aí eu queria puxar um tema aí para tentar olhar esse jogo por outro viés. Felipe Luiz, Abel Ferreira, que lhes parece, meu caro, meus caros? É isso que eu já ia fazer a pergunta, Carlos, para o Paulo, puxando esse fio que o Paulo deixou no ar aí, falando das duas equipes. O Flamengo tem um grande elenco, né? Não só um grande time, mas um grande elenco. Investiu muito bem durante a temporada, tem um grande treinador, muito jovem, mas muito promissor, já mostrou que veio, já é campeão do Campeonato Carioca, campeão da Copa do Brasil de 2024, da Supercopa de 2025, jogando muita bola sobre o Botafogo lá no estádio Mangueirão, em Belém do Pará. O Flamengo é um time muito constante. Porém, nós sabemos que os times brasileiros, ainda mais por conta do calendário ser muito grande, né, muito recheado, eles oscilam muito dentro da própria temporada. Me parece que hoje o Flamengo, apesar de ter um time melhor que o Palmeiras, o time alviverde joga mais bola, apesar de eu achar que o Flamengo tem um time superior. Você concorda, Paulo? Concordo, né? Apesar do Palmeiras ter ser o elenco mais valioso, né, aqui das Américas, mas eu vejo pelo seguinte ângulo. Eu acho que o Abel, ele é muito mais cascudo, mais experimentado também em grandes competições, já vem aí, né, disputando a Libertadores, já levantou 2 vezes a taça da Libertadores, e eu acho que ele é um camaleão. Ele se adapta, né, aos cenários que vão se apresentando durante o jogo. E eu não sei se o Felipe Luiz tem essa casca para lidar com uma final de Libertadores, com um time bastante parelho, né, como é o Palmeiras, e numa decisão. Eu acho que o elenco do Palmeiras, né, também é mais experimentado, né, já vivenciou 2 finais de Libertadores, não todos que estão aí, mas uma boa parte. Então, eu acho que isso, numa final, né, tão parelha, quando temos uma final tão parelha, são os detalhes que decidem. Então, eu acho que esses detalhes podem fazer total diferença, né? Inclusive o momento vivido também. Eu acho que o Flamengo vem bastante oscilante, já o Palmeiras, né, vem ali numa continuidade bastante, né, demonstrando bastante segurança também nos jogos que vem realizando. Então, eu acho que isso aí pode ser decisivo. E por falar em detalhe, perdão, Isaac, por falar em detalhe, só uma pimentinha mais aqui, em 2019, também em Lima, Flamengo campeão em cima do River. É isso aí, é a mística que os flamenguistas estão confiando tanto, né? Mas agora eu queria jogar uma pergunta no ar aqui. Flamengo e Palmeiras têm tido campanhas muito parelhas, muito difíceis. Mas, na minha concepção, pelo menos na minha visão, todos os jogos que Palmeiras e Flamengo entraram em campo até aqui, eles eram superiores aos seus adversários. O Flamengo teve jogos dificílimos com Estudiantes, com Racing, muito mais por conta do peso da camisa, do ambiente hostil dos estádios, do que mesmo na técnica, né, de jogador por jogador. Agora, vocês acham que tanto para Palmeiras quanto para Flamengo, além de ser, claro, todo esse ambiente de final, etc., será o jogo mais difícil tecnicamente que as duas equipes vão enfrentar? Mesmo o Flamengo tendo nessa campanha aí o Racing, o Estudiantes, o Internacional, e o Palmeiras, por outro lado, pegou o River Plate, teve aquele grande jogo contra a LDU, mas vocês acham que será mesmo o grande desafio de ambas as equipes? E eu não tenho a menor dúvida disso. Por quê? O Palmeiras, para mim, é um time que sabe o que tem para fazer em campo e o faz muitíssimo bem, com muitíssima eficiência. E aí eu volto a puxar a sardinha de novo para esse Abel Ferreira, gente. Vamos combinar. Olha o desempenho desse cara nessa equipe palmeirense. Sabe? O Palmeiras é uma equipe muito regular, de absoluta competência. Então, olha, se eu tiver que arriscar um palpite, e eu vou querer ouvir de vocês também esse palpite, para mim o Palmeiras leva essa não só pelas campanhas, mas eu tenho muito mais confiança no Abel do que no Felipe Luiz.
Eu estava pensando aqui comigo que de tantos personagens que nós temos para essa partida, né? Do lado do Flamengo, Samuel Lino, o Rossi, que foi o grande responsável pela classificação contra o Racing, principalmente. Do lado do Palmeiras, nós temos o próprio Abel, nós temos Vitor Roque, que já está sendo cogitado novamente para voltar para o futebol europeu. Mas nós temos uma pessoa em especial que vai ter que trabalhar o psicológico bem trabalhado, porque decidiu o último embate, decidiu a favor do Palmeiras, sendo jogador do Flamengo, na época, Andréas Pereira, que pode, dessa vez, finalmente ser campeão do lado alviverde, ou então, novamente, ser vice da Libertadores. Eu acho que, de todos os grandes personagens dessa partida, Andréas Pereira é o principal. Vocês ficaram sabendo dos árbitros indicados para apitar essa final? Tá na luta aí Facundo Tellez, da Argentina, Jesus Valenzuela, da Venezuela, Piero Massa, do Chile, e o famoso e popular e inacabável Vilmar Roldan, da Colômbia. Esse é interminável. O Facundo Tellez que apitou Botafogo e Atlético Mineiro no ano passado. É difícil que a Conmebol repita os árbitros, né, de um ano para o outro. Então, de todos esses daí, eu acho que o Facundo Tellez é o que tem a menor chance, a menor probabilidade de apitar o jogo. E se for por aí, o Vilmar já tem 3 finais, né? De Libertadores. O jogo entre Flamengo e Palmeiras vai ser decidido num detalhe, assim como foi na última decisão entre eles. Né? Quem esperava que Davidson faria o gol? Né? Quem esperava que Davidson fosse o herói daquela final? No detalhe. Né? Então, eu acho que esse ano vai ser a mesma coisa. Né? Vai ser uma ironia muito grande do destino se for Andréas Pereira marcar o gol decisivo. Né? Vai ser uma ironia. Essa é a segunda Libertadores que ele está decidindo. Dessa vez, né, para ele, eu espero que seja de uma forma boa, né? Já pensou se o cara escorrega e pisa na bola de novo? Eu acho que seria mais irônico do que ele marcar o gol. Pô, aí ele se tornaria ídolo tanto do Palmeiras quanto do Flamengo, né? De uma forma... Aí eu acho que ele perderia a idolatria dele do lado do Palmeiras e reconquistaria do lado do Flamengo, hein? Aí eu acho que ele ia pagar pelos pecados dele de 2021, quando ele escorregou na bola. Gente, então vamos lá. Fazer um grande pitaco aqui. O Carlos já falou que acha que o Palmeiras vai ser campeão. Então, temos um voto para o Palmeiras. Eu também voto no Palmeiras. 2 votos para o Verdão. Eu acho o Palmeiras realmente um time mais cascudo para esse momento, apesar de eu achar que a final vai ser bem equilibrada. Para você, Francimar. Palmeiras. Abel tem carta na manga, pode ter certeza disso. Paulo. Cara, eu acho que vai ser um 2-1. Um 2-1 aí bem chorado pro Palmeiras também. Ou até uma decisão nos pênaltis, né? Para consagrar o goleiro Carlos. Virar ídolo e se tornar titular de vez e colocar o Everton no banco, porque já passou do tempo, já passou da hora. E aí o Paulo arrisca até o placar, hein, gente? Mas é bem como você disse mesmo, Paulo. É um jogo de detalhe, para ser decidido no detalhe, pode parecer chavão, mas acho que é um dos chavões mais reais do futebol, né? E ainda mais eu destaco de novo, gente, não tem jeito. A gente não vai ter um jogo no Maracanã e outro na Arena. É um jogo no estrangeiro, onde tudo pode acontecer, sabe? Então, detalhe, não tem jeito. Chegou a ser cogitado até a final no Brasil, né? Mas foi rapidamente aí negado pelo presidente, né, da Conmebol, né? Que quer levar as próximas para fora do continente, né? É cada ideia que realmente é difícil de entender, né? Porque justamente o diferencial da Libertadores, na minha opinião, é essa festa, é esse clima. Olha o que foi né, basta ver o recebimento da torcida do Racing no jogo contra o Flamengo, né? Absolutamente fantástico, né? Um espetáculo, e querer tirar isso de uma final, né, é lamentável. Mas só para completar, realmente teremos uma unanimidade aqui, então, 5-0 Palmeiras, porque eu também acho que vai dar Verdão, e explico por quê. Primeiro, como bem citou o Carlos e depois o Paulo, o Abel
É um cara que realmente consegue tirar soluções, né? Parece ter um repertório maior do que o do Felipe Luiz, o que é algo até natural, considerando o tempo de carreira, né? O Felipe Luiz realmente é muito promissor, mas pode ser que isso pese, né, nesse detalhe. Outra coisa que eu entendo é que o Palmeiras tem um estilo de jogo mais físico. Ele consegue imprimir um ritmo forte por mais tempo. E isso, invariavelmente, ele ganha os jogos dele no Allianz Parque no primeiro tempo, e já, né, os adversários mais fáceis do Brasileirão aí costumam já sucumbir no primeiro tempo, porque o Palmeiras imprime um ritmo muito forte. E eu acho que se, por exemplo, o jogo for para prorrogação, uma coisa assim, isso pode pesar, né? E uma última coisa, que também eu acho que deverá fazer falta para o Flamengo, né, a gente ainda não sabe, é o Pedro, né, que está se recuperando, a meu ver, não deverá jogar essa final. Se jogar, vai ter pouca condição e vai estar fragilizado ali no braço. Então, é um cara que é absurdamente decisivo e seguramente poderia, né, fazer valer o seu poder de fogo para ganhar essa Libertadores para os cariocas, mas eu acho que sem o Pedro, né, os atacantes que ali estão, Samuel Lino, Plata, o próprio Bruno Henrique, que é um cara vencedor e tudo mais, eles não têm o mesmo poderio do Pedro, né? Então é por esses fatores aí, eu acho que vai dar Verdão mesmo. E enquanto o Flamengo perde, né, o Pedro, o Palmeiras tem aí o Veiga, né, ressurgindo, né, fez na semifinal, no jogo de volta, o cara decidiu o jogo. E ele pode ser uma peça muito importante, porque a gente tem o Flaco e tem o Vitor Roque. Estão numa fase excepcional. E tendo o Veiga ali, se o Abel conseguir encaixar o Veiga para fazer essa ligação, né? Porque até então o Flaco Lopes vinha fazendo essa posição ali no falso 9, fazendo a ligação entre o meio-campo e o ataque. Se ele conseguir focar o Flaco Lopes e o Vitor Roque ali no ataque e o Veiga fazer essa posição de 10, né, eu acho que pode ser um diferencial muito grande. Pode dar mais liberdade para os atacantes, né? E o Veiga ficar o responsável ali para ser o homem criativo, né, para distribuir a bola ali, fazer a ligação entre o meio e o ataque. Então acho que pode fazer uma diferença muito grande, assim como ele fez. Ele mostrou que pode fazer no jogo de volta contra a LDU. Ele decidiu o jogo, botou o jogo debaixo do braço e decidiu. Perfeito. Fechamos então o debate da Libertadores. O nosso placar foi unânime, 5 votos para o Palmeiras, nenhum votinho para o Flamengo. A torcida do Flamengo vai ficar brava com a gente, hein? Já seremos cancelados no nosso primeiro programa. Vamos virar os 5 cancelados. É isso aí. Mas, por outro lado, realmente, a nossa opinião é embasada nos dados e também em tudo aquilo que a gente vê nos últimos tempos, né? O Palmeiras realmente é um time muito cascudo, um time muito forte para essa final. Bom, agora vamos falar sobre o futebol brasileiro. Vamos falar sobre o campeonato mais equilibrado do mundo, o Brasileirão Série B. Tirando o Coritiba ali, que tá quase campeão, né? Tá com a mão na taça, tá com 9 dedos na taça, né? Uma vitória contra o time do Atlético de ser o grande campeão da Série B e também subir para a Série A. De resto, tá tudo indefinido. Vários times aí na briga pelo G4, vários times também lutando para não cair. A briga é insana, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Meu amigo Francimar, o que você tem para nos dizer sobre esse campeonato que, particularmente, eu sou fã? Isaac, como você disse, o Coritiba já tem 1,5 pé na Série A, né? Só que nós temos mais 6 times disputando 3 acessos. Do 2º colocado até o 7º colocado, a diferença de apenas 2 pontos. Eu não me recordo de uma Série B tão disputada assim como está sendo a desse ano. E as últimas rodadas dessa Série B vai ser boa demais, porque além dessa disputa pelo acesso, nós temos também outros 7 times que estão lutando contra o rebaixamento, né? O Paysandu já caiu, não tem mais o que fazer. O Volta Redonda, ele caiu nesse final de semana. O Amazonas, só um milagre divino. Aí você vê a classificação dos 11 primeiros colocados, mas o Amazonas, que é o 18º colocado, ele também, virtualmente falando, está quase rebaixado. E aí a gente tem a disputa pelo último colocado, Botafogo de Ribeirão Preto, Ferroviária de Araraquara, o Atlético de São João del Rei. Até ali o América Mineiro ainda corre chance, tem risco de ser rebaixado.
Agora, voltando lá para a parte de cima da tabela de novo, vamos falar desses clubes aí que tá brigando pelo acesso. O Atlético Paranaense deu uma ressurgida, né, nessas últimas rodadas, voltou a brigar aí pelo acesso. O Remo, há 20 anos que nós não temos um clube da região norte na Série A do Brasileirão, desde que o Paysandu foi rebaixado em 2005. E o Remo me surpreende, porque não teve investimento tão alto, assim, equiparado a outros clubes, não tem tanto dinheiro assim quanto ao Cuiabá, por exemplo. Aí nós temos também a Chapecoense, o Criciúma. A Chape, ela estava fazendo um campeonato de excelência, até a saída do lateral Mailton, que foi um dos destaques do primeiro turno da Série B, o Mailton, que assinou com o São Paulo. A Chapecoense deu uma derrocada, mas voltou a ressurgir novamente, vai brigar ferreamente nessas últimas 2 rodadas pelo acesso. E de todos esses, eu acredito que o Criciúma, que vem logo depois aí, na 5ª colocação, é o mais surpreendente, porque no início da Série B, o Criciúma chegou a figurar na lanterna. O Criciúma ficou várias rodadas na zona de rebaixamento e conseguiu uma arrancada épica. Nessas últimas rodadas, deu uma vacilada, perdeu algumas partidas que não deveria ter perdido, mas está aí, firme e forte na briga pelo acesso. E eu acredito firmemente que o Criciúma consegue uma dessas 3 vaguinhas aí, consegue o acesso para a Série A. Nós temos aí o Goiás na 6ª colocação, o Goiás é sempre candidato ao título, é sempre candidato ao acesso para a Série A do Brasileirão. E o nosso cavalo paraguaio, Grêmio Novo Horizontino. Eu não sei se vocês se recordam, mas o Novo Horizontino perdeu o acesso na última rodada, no ano passado, e eu posso estar enganado, mas eu acredito que foi contra o Goiás, inclusive. E vai enfrentar o Goiás, inclusive, agora. Então, pode ter que... Francimar, eu vou dar meu pitaco. Eu tô pondo a maior fé no Novo Horizontino. O Mirassol é um presságio disso. O Mirassol é um presságio disso. E a gente vai ter Novo Horizontino e Mirassol no ano que vem no Brasileirão, o clássico caipira aqui de São Paulo. Eu tô nessa torcida. O Novo Horizontino e o Mirassol são aqui da minha região. Eu queria muito que esses 2 clubes disputassem a Série A juntos. Seria muito bacana. Enfim, o Novo Horizontino deu uma vacilada na última rodada, no ano passado, e agora deu uma derrocada muito grande também nessas últimas rodadas. Perdeu pontos preciosíssimos na última rodada contra a equipe do Remo em casa. O Novo Horizontino estava vencendo a partida, mas teve um jogador expulso, o Vagninho acabou tomando empate do Remo. Enfim, tô na torcida aí para que o Grêmio Novo Horizontino consiga esse acesso, mas modéstia à parte, essa Série B tá épica, e qualquer time que subir aí vai ser muito bacana. Eu tô na torcida aí para o Novo Horizontino e, como eu disse, pelo Remo, porque faz 20 anos que a gente não tem um clube da região norte na Série A do Brasileirão. Sim, verdade. A gente tá vendo aí as projeções do Globo Esporte para as possibilidades de subida para a Série A do ano que vem. Tá ali Curitiba, né? Praticamente já tá lá. Olha que legal, vamos ter a volta de 2 tradicionalíssimos clubes do Paraná de novo, gente. Esse CAP, que não sei o que acontece, vai, volta, assim como a Chape, né? Mas tá aí. Só que eu discordo desses 15,19% no Novo Horizontino. Esse gato mestre vai ter uma pequena surpresa. Por incrível que pareça, as últimas 2 partidas do Novo Horizontino são as mais difíceis, né? Porque ele pega o CRB, que tem ali seu 0,08% de chance, mas ainda tem chance. Aí vai pegar o Goiás. Pega o Goiás na próxima rodada, e na última pega o CRB. Novo Horizontino, eu acho que todos aqui estão torcendo pelo acesso do Novo Horizontino, porque em 2023 ele não subiu por 1 ponto, em 2024 ele não subiu por conta de 1 vitória. Ele tinha 1 vitória a menos do que Ele tinha 1 vitória a menos. Ceará, se eu não me engano. Ceará. Do que o Ceará, cara. Então já vem aí, vem traumatizado. Isso pode ser bom, pode ser ruim também. Porque... De todos esses aí, eu acho que a pior sequência é a do Goiás. O Goiás enfrenta o Novo Horizontino e o Remo. Ou seja, é batalha direta, tem que pontuar, tem que vencer essas 2 partidas para conquistar o acesso. O Curitiba enfrenta o Atlético, não é isso? O Atlético que está lutando também contra o rebaixamento, mas o Curitiba, acredito que um mísero empate já confirma aí o acesso. O Atlético Paranaense já tem a parada um pouco mais
menos complicada, pega a Ferroviária e o América Mineiro. O Remo enfrenta o Avaí fora e o Goiás em casa. O Remo também é uma situação difícil. A Chape pega o Volta Redonda, que já está rebaixado, e o Atlético Goianiense. O Criciúma, por sua vez, pega dois clubes que não teve uma boa sequência nessa Série B, que é o Botafogo de Ribeirão Preto e o Cuiabá. E como o Paulo comentou, o Novo Horizontino pega o Goiás fora de casa, o CRB em casa. Tá difícil para o Novo Horizontino. Tô torcendo pelo acesso, mas olha, eu acho bem complicado. E você falou, Francimar, que o Novo Horizontino é o cavalo paraguaio. Pode até ser nas últimas edições, mas nessa edição de 2025, o grande cavalo paraguaio é o Goiás, que figurou entre os 2, 3 primeiros durante o campeonato inteiro, e aí deu uma grande derrocada, demitiu o técnico Wagner Mancini, contratou há pouco o técnico Fábio Carilli, deu até uma respirada, venceu um jogo ou outro, mas mesmo assim está numa situação que não deveria estar, né, Carlos? Se o Novo Horizontino passa pelo Goiás, como o Isaac disse, cavalo paraguaio, na última rodada, aposto a ficha, passa em cima do CRB e sobe para a Série A do ano que vem. Vamos ver, né? Esse negócio de depender somente de si para subir, para conquistar o acesso, há 2 temporadas atrás, se eu não me engano, o Vila Nova, que não disputa a Série A do Brasileirão há uns 40 anos, provavelmente, o Vila Nova que não tem hegemonia nem do estado de Goiás. O Goiás e o Atlético Goianiense dominam o estado de Goiás, Vila Nova ali está praticamente como a terceira força lá de Goiânia. Vila Nova chegou até a última rodada da Série B, eu não me recordo agora, acredito que foi em 2023, mas com um pezinho lá na Série A. Era só vencer o ABC de Natal, que já estava rebaixado, se eu não me engano, lanterna do campeonato, e o Vila Nova perde do ABC lá em Natal. Então, assim, esse negócio ficar dependendo somente de si para subir, para conquistar o acesso, nessas horas, tem muito time que, dependendo somente de si, acaba fraquejando. O Novo Horizontino no passado, e como o Isaac disse, esse ano não vai acontecer. Vamos torcer pelo acesso do Novo Horizontino esse ano. Muito bacana, 2 times do interior de São Paulo na Série A do Brasileirão. Fica aqui a minha torcida para o Tigre. Eu queria perguntar para o Jonathan, chamar o Jonathan também para esse debate sobre a Série B, falar um pouco do Atlético Paranaense, o Furacão que caiu no ano passado, uma grande surpresa, ninguém imaginava o Atlético Paranaense caindo naquele campeonato brasileiro, e veio com a expectativa de fazer uma grande Série B, até mesmo de subir sem dificuldades. A gente sabe que na Série B nunca é fácil, até mesmo para os grandes times. Mas, Jonathan, sua opinião sobre isso? O Atlético Paranaense está decepcionando porque, mesmo estando em segundo, está próximo ali da classificação para a Série A, tem uma tabela acessível, mas deveria ser mais tranquilo? O time vacilou demais na temporada? Deveria sim ser mais tranquilo esse acesso, que eu acho que vai se concretizar, né? Até porque o time conseguiu arrancar agora nessa reta final, o Odair Hellmann conseguiu acertar, né? Foram feitas algumas contratações ali, o Viveiros, jogadores interessantes que acabam fazendo gols decisivos, então isso na Série B, que é aquele jogo mais pegado mesmo, faz muita diferença, né? Agora, o Atlético é o time mais rico dessa Série B por muito, então realmente deveria, sim, se não subir com alguma tranquilidade, tá nas primeiras posições, e um primeiro turno do Furacão surpreendeu, muito ruim. Talvez a diretoria tenha achado que o time era suficiente, e aí, claro, no segundo turno a água bateu no pescoço, a diretoria se mexeu, trouxe alguns reforços, e aí sim, o time evoluiu e conseguiu, e deverá conseguir esse acesso, acho que vai conseguir, apesar do jogo com a Ferroviária, pode ter alguma dificuldade, a Ferroviária está lutando para não cair, então o Furacão está bem encaminhado sim para subir, mas é pouco, acho que o Atlético Paranaense deveria ir melhor. Perfeito, então temos aí quase uma unanimidade aqui entre os nossos comentaristas, torcendo para o Novo Horizontino subir. Olha, eu vou discordar um pouco de vocês nessa questão do Novo Horizontino. Eu, claro, privilegio muito a competência das equipes, privilegio muito a capacidade administrativa que cada equipe tem. O Mirassol é um exemplo claro disso. Mas, sendo muito sincero com vocês, eu ainda prefiro, meu coração tem um lugar especial para aqueles times que têm mais tradição. Então, Criciúma, até mesmo a Chapecoense, o Remo,
estão na frente aí na minha preferência de subida para a Série A. E agora vamos falar sobre a parte de baixo da tabela, que também está pegando fogo. Temos o Atlético de São João del Rei, temos aí o Volta Redonda e o Paysandu já rebaixados, Amazonas, Atlético de São João del Rei, o Botafogo de Ribeirão Preto e o América Mineiro ainda brigando ali para ver quem vai se safar da terceira divisão. Eu vou compartilhar algo aqui com vocês. Eu fiz minha faculdade inteira de jornalismo na cidade de São João del Rei, então eu sou muito familiarizado com o Atlético. E tenho um Atlético no meu coração. Eu queria realmente muito que o Atlético ficasse na Série B, porque é realmente um time que leva a sério a questão administrativa, tem uma torcida muito presente, mas aí eu deixo a pergunta no ar. Vocês acham que com a tabela do Atlético e das outras equipes, o Atlético está ali, ó, 16º, dá para ficar na Série B? O Isaac aí deve saber um pouco mais. Eu não sei como é que funciona a gestão do Atlético, mas aparentemente a torcida não tem apoiado, porque o Atlético tem jogado em Independência e Belo Horizonte, né? Não sei se é isso. Então esse fator casa aí, essa falta de torcida, acho que atrapalha bastante. O Atlético começou o campeonato fazendo reformas no estádio Joaquim Portugal, em São João del Rei. Então, por isso, não pôde jogar as primeiras rodadas dentro de casa, foi jogar em Belo Horizonte. E, historicamente, o time de São João del Rei não joga bem fora de seus domínios. Toda vez que jogava como mandante, lá em BH, perdia. Eu, por exemplo, já fui em Belo Horizonte narrar 2 jogos do Atlético, e o Atlético perdeu os 2 jogos, ainda na Série B de 2023. Perdeu no Mineirão para o Bahia de Feira de Santana, eu estava lá, vi esse jogo ao vivo. Também vi perder para a Ferroviária uma semana depois. Então, é uma equipe realmente que vacilava muito quando jogava em BH. Quando volta para a Arena Sicredi, a Arena Joaquim Portugal em São João del Rei, a torcida vem junto, né? São João del Rei fica mais ou menos 3h30 de distância de Belo Horizonte, então era um pouco fora de mão para a torcida aí. Então, talvez isso explique a falta de torcida aí, Francimar, mas em São João del Rei a torcida é muito presente. Então, mas quando você pega os 10 menores públicos da Série B, os 10 mandantes, as 10 partidas, 10 jogos, são de clubes que estão no Z4. Aí eu já não sei se é a má fase do clube que impede o torcedor de ir para o estádio, ou se realmente a torcida não comparece, isso afeta os resultados, mas fica aí a questão. Acho que se formos analisar historicamente, né, Ferroviária, Botafogo de Ribeirão Preto não são clubes de grande torcida. Posso estar enganado, né, mas acredito que essas regiões ainda sofram a influência muito dos times da capital, né? Então isso dificulta, né, e frequentemente a Fonte Luminosa está vazia, o estádio Santa Cruz está vazio, que é uma pena. E para mim, né, aí é uma questão de gosto pessoal, eu prefiro os times que tenham torcido, né? Vamos muito na linha do que o Isaac pensa ali, até por torcida. Acho que infelizmente é complicado, o time acaba perdendo força jogando em casa, né, quando tem pouca torcida. Agora o Atlético foi isso mesmo. A partir do momento que ele voltou para sua casa, o time ressurgiu no campeonato, porque até então ele não tinha casa, só jogava fora e aí perdia um jogo atrás do outro. Afora também, que é um time que foi recém-promovido, então, claro, há uma dificuldade, tanto orçamentária quanto de experiência dos caras ali no início, mas agora parece que o time está reagindo e vai lutar, vai ter que conseguir algum ponto contra o Curitiba, talvez consiga, porque afinal o Curitiba só precisa de um empate ali para confirmar o acesso, então dá para negociar um pontinho ali, por que não? Né? E acho que pode se escapar. Né? E na última rodada pega um rebaixado Paysandu em casa. Então isso pode ser bastante favorável. Né? Uhum. O Paysandu, já que não disputa mais nada no campeonato, já está pensando na Série C do ano que vem. Então pode ser uma tábua de salvação aí, essa última rodada para o Atlético. Começa de novo. Para a Série B do ano que vem nós temos o Londrina, é um clube tradicional no interior paranaense, porém também sofre com essa falta de torcida lá no VGD. Temos o Náutico é um time que faz falta, né, na elite do Brasileirão, sempre leva bastante torcida lá nos aflitos em Recife. A Ponte Preta de Campinas e o São Bernardo que pode trilhar o mesmo caminho aí do Mirassol e do também Aurinegro Novo Horizontino, né? O São Bernardo tem uma gestão muito boa também. Eu não sei agora informações sobre questão de torcida, números assim, mas o São Bernardo tem feito boas campanhas
no Campeonato Paulista, em competições nacionais também, acho que pode surpreender na próxima temporada. É isso, Carlos, o Paulo acabou de falar sobre o Paysandu rebaixado, e ia levantar essa bola para você. Imagina a cabeça, Carlos, do torcedor do Paysandu vendo seu time rebaixado e o seu arquirrival Remo indo para a Série A. Imagina a cabeça desse torcedor, Carlos. Isaac, eu vou te dizer o seguinte, eu tava para fazer justamente esse gancho. Meu, aqueles caras são absurdamente apaixonados, sabe? São duas torcidas fantásticas. Pinga gente para fora do estádio no Remo Paysandu. Que eu prefiro ver pelo lado positivo. Ok, o Paysandu já foi. O Remo sobe e a gente vai ter o Pará representado, o que convenhamos não é uma coisa comum, sabe? Eu tô muito na torcida aí pelo Remo, mas é claro, vai dar um parafuso completo na cabeça do torcedor do Paysandu. Mas fazer o quê, rapaz? Pelo menos o Estado vai estar representado, e isso é muito bom, sabe? Agora, eu vou colocar uma outra questão e devolvo aí para vocês. Botafogo de Ribeirão, Atlético e Ferroviária. Quem escapa? Eu voto no Atlético, mas aí é aquilo. O coração tá falando mais alto. A Ferroviária tem Carlão, né? Que é um dos artilheiros da Série B do Brasileirão. Pode ser um diferencial aí nessa reta final. Eu também acredito no Atlético. Acho que pela tabela ser um pouco mais acessível. A Ferroviária tem jogo dificílimo com o Atlético Paranaense. Botafogo de Ribeirão Preto, salvo engano, encara o Criciúma fora de casa. Criciúma Sim. ainda lutando pelo acesso, então dificilmente vai vencer. Então, para mim, Atlético escapa. Também por conta dos últimos 2 jogos serem um pouco mais favoráveis. Mas o Atlético tem uma vitória a mais que pode fazer uma super diferença, uma vitória a mais que o Botafogo de Ribeirão, né? E, nesse quesito, a Ferroviária só 8 vitórias. Eu acho que esses critérios, esse tipo de detalhe vai fazer toda a diferença aí nessas 2 rodadas finais. E, então, unanimidade. Atlético, para mim, também escapa dessa aí. Mais gente não dá para prever, não dá mesmo. Não dá. É como o Jonathan falou, a briga de foice no escuro, né? Não tem como... A gente vai um pouco pela questão das últimas 2 rodadas serem um pouco mais favoráveis aí para o Atlético. Porque pegam o Curitiba, como o Jonathan falou, pode negociar um pontinho, né? Porque é só um ponto que o Curitiba precisa. E na última rodada pega um Paysandu já cansado da temporada, né? Já com a cabeça totalmente pensada aí para 2026, né? Já desejando Feliz Natal e Feliz Ano Novo aí para a torcida. A gente tá... Então... perdão, Paulo. Só está esquecendo um detalhe que escapa mais um, né? Só desses... Porque o Paysandu e Volta Redonda já foram, o Amazonas é muito provável, né? Então, dentre Ferroviária, Atlético e Botafogo, ainda escapa mais um. Sim, verdade. Então... No caso, seria quem cai, né? Exatamente. Então, para mim, caramba, o Botafogo ainda recebe o Avaí na última rodada. Ferroviária. Acho que a Ferroviária vai de F, como dizem os jovens, né? Porque os últimos 2 jogos da Ferroviária são muito duros. Pega o Atlético Paranaense, né? O Atlético Paranaense sedento aí para confirmar esse acesso. E na última rodada pega o Operário, né? Pega o Operário lá no Paraná, que não é fácil. O Operário está em 14º, né? Está com 44 pontos. Mas realmente o chaveamento da Ferroviária é o mais complicado. Então, se eu tivesse que dizer um que vai cair, seria a Ferroviária. A gente está esquecendo da América Mineiro também, né? Que vai ter que pontuar contra o Cuiabá no domingo agora. O América Mineiro acabou de vencer a Chapecoense. O América venceu a Chapecoense num jogo assim que ninguém esperava que o América fosse vencer. Se eu não estou enganado, o Carlos pode colocar para a gente aí a tabela na tela. O time do América Mineiro chegou aos mágicos 45 pontos e basicamente escapou do rebaixamento com essa vitória surpreendente contra a Chapecoense, na Arena Condá completamente lotada.
O Operário vai pegar o Atlético Goianiense na próxima rodada e depois pega a Ferroviária em casa. Pega o Atlético Goianiense fora e pega a Ferroviária na última rodada, que torna ainda pior a situação da Ferroviária, porque dependendo, o Operário pode chegar na última rodada dependendo desse resultado. É isso aí, é uma luta constante na Série B, muito emocionante. Fechou? E agora também vamos ao palpite de quem vai subir. O Coritiba, basicamente, favas contadas, né, gente? O Coritiba é um empate de subir para a Série A, faltando apenas 2 jogos. Somente, assim, um hecatombe, uma catástrofe gigantesca tira o Coritiba da Série A, né? Então, vou perguntar aqui para vocês os outros 3. Quem são os outros 3 que vão subir? Eu também vou jogar essa bola para cima aí para vocês. Na minha visão, Atlético Paranaense, Chapecoense e Criciúma. Olha só, hein, eu tô torcendo pro Remo, é verdade, mas o Remo tem uma sequência muito difícil, então eu acho que não sobe. Atlético Paranaense, Chapecoense e Criciúma. E para você, Paulo? Na minha opinião, eu acho que vão subir Curitiba, né, será o campeão, Atlético Paranaense, Remo e Criciúma. Eu acredito no Remo. Tendo a acreditar que o Remo vai conseguir esse acesso. E o Criciúma também. Acho que o Criciúma tem totais condições de conseguir um resultado contra o Botafogo, de Ribeirão, e talvez até conseguir um resultado lá contra o Cuiabá. O Cuiabá não disputa mais nada no campeonato, não tem mais nenhuma, né, não visa mais nada no campeonato, então pode ser um confronto aí que dê para o Criciúma encontrar uma vitória lá. Então, acho que na ordem seria Curitiba, Atlético Paranaense, Remo e Criciúma. Perfeito. E qual que é o seu pitaco, Carlos? Olha, eu vou manter a coerência. O Curitiba, para mim, é o campeão também. Eu vou com Atlético Paranaense, dois paranaenses no próximo ano, 2 novos paranaenses, Remo e Novo Horizontino. É uma combinação difícil? Especialmente também pelo que disse o Paulo, a tabela do Remo é complexa. Mas, olha, eu vou dizer que é quase uma torcida. E que bom que eu ainda torço pro futebol, viu? E pena que mais na Série B do que na A. Então, a minha torcida é para Atlético Paranaense, Remo e Novo Horizontino. Perfeito. E para você, Jonathan? Para mim, o G4 vai ficar como está. O Atlético Paranaense, acho que confirma o acesso. O Remo tem uma tabela mais difícil, é verdade. Mas aqui o Avaí ele já não tem mais pretensões, né, na competição. Salvo engano, até teve salário atrasado, essas coisas aí, então isso sempre interfere, né? E aí na última rodada é uma decisão contra o Goiás, mas aí é o Baenão lotado, aquele ambiente hostil que o pessoal da Chapecoense reclamou bastante quando foi a Belém, né? Então acho que o Remo também consegue esse acesso. E por último a Chapecoense, que apesar dessa pipocada aí contra o América no início da semana, tem uma tabela boa também, e se vencer só depende dela, né? Pelo número de vitórias, basta vencer os 2 jogos. Então acho que fica dessa maneira. Sobre o Novo Horizontino, não compactuo com a torcida, né, dos colegas, porque acho que é outro time que não lota estádio, que é muito difícil. Enfim, e por outros também na Casa Mata, Anderson Moreira, para mim, não tem condições. Eu acho que é um técnico, até para a Série B, ok, mas não dá. E mais um pitaco, agora só pode haver um Grêmio na Série A. O Grêmio Novo Horizontino, Jonathan. É isso aí, Francimar, seu pitaco. Olha, eu queria que se concretizasse o que o Carlos disse, viu? Eu queria muito ver o Remo, o Novo Horizontino na Série A do Brasileirão, mas eu acho que nenhum nem outro sobe. Eu vou de dupla Atletiba e os 2 de Santa Catarina, Chapecoense e Criciúma. O Novo Horizontino 24 empates. Eu acho que vacilou demais quando deveria ter se assegurado entre os 4 primeiros, né? E o Atlético Paranaense sobe porque, na verdade, era para ser um acesso mais tranquilo, né? O início do Brasileirão da Série B para o Atlético Paranaense foi
foi bastante tumultuado, mas eu vou ser clubista agora, mas eu gostaria de ver o Furacão de novo na Série B. Foram muito soberbos, diretores Atlético Paranaense, a dirigência, a própria torcida, podia sofrer um pouco mais, continuar no calvário da Série B um pouco mais, assim como o Cruzeiro ficou um tempo atrás. Já que quer ser grande, tem que passar uns perrecos também. É isso aí, opinião polêmica do nosso amigo aí, Francimar Araújo. Além da gente ser cancelado pela torcida do Flamengo, agora seremos cancelados também pela torcida do Atlético Paranaense. Compacto totalmente. É isso aí mesmo. Devia ficar um pouquinho mais. Só para aprender. E agora, para encerrar nossa discussão, o Campeonato Brasileiro da Série A, que é disputadíssimo todo ano, 2025 não é diferente, e não só disputado o título, também vagas para Libertadores, vagas no rebaixamento do Z4, né, todo mundo querendo fugir lá do Z4, é um campeonato todo ano muito interessante. E esse ano, na briga pelo título, temos aí Palmeiras e Flamengo bem fortes, o Cruzeiro correndo por fora, ali na terceira colocação, o Mirassol, como o Carlos já falou lá no início do nosso programa, bem surpreendente, fazendo uma campanha que ninguém imaginava, o atual campeão Botafogo escorregando muito, a torcida está lamentando muito por esse ano de 2025 do Botafogo, que é o atual campeão brasileiro, e lá no Z4, o Santos, que acabou de subir, e o Internacional, que ninguém esperava que estivesse nessa colocação, lutando para não cair. O Grêmio também ali por perto, Vitória, Juventude, Fortaleza e o Sport. O Sport, coitado do torcedor do Sport, hein? Que ano horroroso para o torcedor do Leão da Ilha. Para falar sobre o Campeonato Brasileiro da Série A, eu vou chamar nosso amigo Jonathan Gonçalves. Jonathan, fala aí para a gente um pouco mais sobre o que foi esse campeonato, sobre o que está sendo esse campeonato e sua projeção para essas rodadas finais. Levanta a bola aí para a gente, meu amigo. Bora lá. Reta final. Não tem mais para onde correr agora, né? São poucas rodadas aí que restam, alguns jogos atrasados sendo realizados, né? Então, eu vejo Palmeiras e Flamengo, além da pontuação igual, já diz muito, né, desse equilíbrio. E também, se formos analisar a tabela daqui para frente, é muito difícil tirar uma conclusão, assim, porque a tabela é muito parecida. Agora o Palmeiras tem um clássico diante do Santos, um Santos que desesperado, né, e o Palmeiras bem desfalcado. O Palmeiras pode perder pontos aí, mas o Flamengo encara um Atlético Mineiro, tem o Fla-Flu, agora no retorno na data FIFA. Então, está bem desequilibrada essa disputa. Acho que o Cruzeiro está fora, não vejo o Cruzeiro em condições. Vai se classificar para a Libertadores com tranquilidade, vai voltar a Libertadores, né, depois de ter vivido todo o calvário da Série B por algumas temporadas. Mirassol, Mirassol, campanha maravilhosa, é o melhor trabalho dessa Série A. Para mim não tem a menor, nem a discussão quanto a isso. Agora, o que eu queria também ressaltar é a luta na parte de baixo da tabela, em que já temos o Sport já condenado, um Fortaleza que, ao meu ver, dessa vez também não tem forças para reagir. O primeiro turno foi muito ruim no Fortaleza. Ontem até conseguiu um empate ali com o hat-trick do Davidson, né, mas eu acho que já não tem mais volta para o Fortaleza. Temos aí um Juventude que vem reagindo. Também acredito que é o famoso vai cair atirando, né? Vai tirar pontos, vai brigar, mas vai cair. Eu acho que o Juventude não tem um Carpini que é identificado, que consegue montar times bons, mas acho muito de escape. E aí o último rebaixado, a briga é feia, né? Há um planejamento muito grande das diretorias de Santos, Vitória, Inter, Grêmio aí, buscando esse rebaixamento. É um planejamento ferrenho. Eles querem muito essa vaga. Quem vai conseguir, eu não sei. Quem que vocês acham que vai cair por último? Olha, pegando as tabelas, a do Santos realmente é uma tabela feia de se ver, dá pena do torcedor do Santos. Vai pegar ainda o Palmeiras em jogo atrasado, acabou de tomar uma pancada do Flamengo no Maracanã, tomou outra pancada do Palmeiras há poucas semanas atrás, vai pegar o Palmeiras de novo. O Santos está perigando cair, eu acho que até mais que Vitória e Inter. O Inter eu não imaginava que estivesse
nessa condição no campeonato, né? O Inter, no início do campeonato, muitos colocavam como até favorito ao título. O trabalho do Roger Machado era muito bem quisto, né? Muito elogiado. Do nada, o Inter cai de produção, demite o Roger Machado, contrata o Ramon Dias, e o Ramon Dias não consegue fazer esse time jogar bola. Por outro lado, o time do Vitória, desde que o Jair Ventura assumiu a equipe, está subindo muito de produção. O time voltou a jogar por uma bola, todo fechadinho, e tem conseguido bons resultados assim. Tá na tela aí os próximos jogos da equipe do Santos. Olha só, gente. Pega o Palmeiras, depois o Mirassol, Internacional, esse é confronto direto. Inter e Santos é confronto direto, jogo de 6 pontos. Depois, jogo contra o Sport Recife, Sport já rebaixado. Juventude e Santos, outro confronto direto, confronto de 6 pontos. E fecha o Campeonato Brasileiro enfrentando o Cruzeiro, terceiro colocado. Ou seja, vai ter 3 jogos aí contra equipes do G4. Paulo, meu amigo, o que esperar do Santos, de Neymar e de Juan Pablo Vojvoda nesses jogos dificílimos, jogos muito duros? Olha, desses últimos 6 jogos, eu me arrisco a dizer que o único que o Santos vai ganhar é contra o Sport. Os demais, eu creio que ou vai empatar ou perder. Eu acho que não ganha, se muito conseguir, contra o Palmeiras, vai ser um empate. Mesmo o Palmeiras estando desfalcado, o momento no Santos, né, além da fase, tem a questão, né, que o craque maior, que deveria ser o craque, né, que deveria matar a bola no peito ali e assumir a responsabilidade, que é o Neymar, ele vencendo, a gente vê em campo, a gente assiste as partidas do Santos e a gente vê que os companheiros de equipe, eles não estão satisfeitos ali com a presença do Neymar, né. O fato, o que deixou isso muito claro foi no último jogo agora contra o Flamengo, que ele foi receber a bola na zaga, né, do goleiro, tocou para o Zé Ivaldo deu um chutão para frente. Isso mostra que a insatisfação dos companheiros ali. Né? Então, chegar na reta final do Brasileirão, além do péssimo momento, ainda chegar com um elenco ali rachado. Então eu acho que não vai dar muito bom para o Santos. Eu acho que esse jogo contra o Palmeiras, no máximo, eles vão arranjar ali um empate. Contra o Mirassol, periga perder em casa. Internacional, eu também acho que eles não vão muito bem. Contra o Sport, porque o Sport já entregou o campeonato, né? Já jogou pro alto. Mas contra o Juventude, jogar no Jacone, ali no Alfredo Jacone, né, é muito duro. Até para equipes do alto da parte de cima da tabela. Imagine para o Santos que vem numa fase, né, uma fase calamitosa. E na última rodada pegar um Cruzeiro, que dependendo dos resultados que eu conseguir, pode estar dependendo dessa vitória para conseguir. Não, eu acho que o Cruzeiro já vai estar no G4, vai conseguir ali uma vaga direta, mas mesmo assim não deixa de ser um jogo ali duro, né? E dependendo do estado que o Santos chegar nessa última rodada, o estado anímico do elenco, acho que pode ser fatal, pode ser rebaixado em casa, jogando em casa. Então, se eu tiver que arriscar um time desses que vai cair, eu diria que seria o Santos. Exceto pelo Sport Recife, que já foi, em qual outro jogo aí o Santos seria considerado favorito? Absolutamente nenhum deles. Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, top de tabela, e o grande jogo que vai definir as coisas mesmo. Eu acredito que aqui neste jogo o Santos já vai ser praticamente, já vai cavar mais ainda a sua covinha contra o Internacional, lá no Beira-Rio. Um abraço. O Santos vai embora aí nesse jogo, Inter e Santos. Mesmo porque, se acontecer um milagre, aí o pessoal do Inter é que vai ter que ficar muito preocupado, porque isso é realmente um jogo, um embate direto para ver quem fica e, para mim, quem vai descer ladeira abaixo. Mas caiu em 23 e, para mim, provavelmente volta a cair em 25. E concordo também totalmente com a presença do Neymar, que para mim não parece nada saudável, e a gente realmente, Paulo, percebe isso quando acompanha os jogos. Você imagina, você tá ali se matando, você sabe, e aí você olha para o lado e vê quem? O cara que tem um salário que provavelmente paga o time inteiro, sabe?
que vive cobrando em bastidor para aparecer, para poder postar nas redes sociais, sabe? Essa preocupação, esse amor que ele tem pelo Santos, mas quem está ralando são os outros, sabe? Aí, de repente, chega esse cara que deveria vir para apresentar um novo Santos e, para mim, acaba sendo uma influência péssima para todo o elenco santista. E é isso. Para encurtar a conversa, para mim, o Santos cai de novo esse ano. E vou dizer mais, torço para isso. Para os santistas também anularem a gente. Porque a gestão do Santos é uma comédia, gente. Acho que só não é pior que a do Corinthians. Essa briga por gestão ruim tem vários concorrentes de peso aí, Carlos. Sim, eu sei. Vou puxar um pouquinho por exemplo. aqui pro Rio Grande do Sul, e assim, é inacreditável a quantidade de erros que tanto a diretoria do Grêmio quanto a do Inter cometem. A diretoria do Inter, a despeito do bom início do ano, né, da manutenção do trabalho do Roger, fez um esforço enorme para ganhar o gauchão, interromper a sequência dos títulos do Grêmio, evitar o octa, né, que queria igualar o Inter, que é o único octa, né, e conseguiu. Só que, ao que parece, depois o time desidratou de uma maneira que poucos, né, não deu para entender, porque o time realmente jogava bem. O segundo turno do Inter no ano passado foi muito bom, o Roger conseguiu, mas é aquela velha história, né, que se fala um pouco de forma... desmerece o trabalho do Roger, perdeu o gás. E aconteceu. Aconteceu de novo. E ele não conseguiu encontrar soluções, não conseguiu. Demorou para ser demitido, a meu ver, porque o Inter teve a pausa para o Mundial de Clubes com o Roger, o trabalho já indo mal, e a diretoria não trocou, perdeu jogadores, perdeu o Fernando, por exemplo, que era, a meu ver, se não o melhor jogador do Inter, um dos melhores, com certeza, um primeiro volante de altíssima categoria, veterano. E aí, perdeu Wesley, que, mal ou bem, conseguia cavar vários pênaltis para o Inter, né, fazia as jogadas, então isso rendeu muitos pontos, e gols do Alan Patrick também. Agora nessa reta final, o Inter ele vai sangrando assim, de uma maneira que é constrangedora para o tamanho da história do Inter. Salários atrasados, os jogadores, o time desorganizado, a torcida do Inter, ela largou, muitos colorados largaram o time de mão. Tanto que a diretoria tem feito promoções, praticamente de graça ir até o Beira-Rio. Para quem não é sócio, né? E mesmo assim, públicos de 20 mil, 15 mil, que são públicos muito ruins. Né? Então, assim, o Inter, ele também é um candidataço ao rebaixamento, conseguiu até jogar bem contra o Bahia, mas aí é aquela história de time que tá lutando para não cair, né? Toma um gol no fim, erros inacreditáveis. O Grêmio só não vai cair, agora mudando um pouco para o outro lado do Rio Grande, só não vai cair porque a diretoria contratou alguns jogadores, bons jogadores, nessa janela de transferências. São somente por isso. Arthur, William, Noriega, Balbuena infelizmente lesionou, o Carlos Vinícius aí tá fazendo gol, então é somente por isso. Somente por isso não vai cair. Porque se dependesse do trabalho do Mano Menezes, esquece, a meu ver, é um trabalho ruim. A diretoria é fraquíssima, comete um erro atrás do outro, quer renovar com jogadores que não jogam nada. Assim, posso até estar sendo um pouco duro nos termos, mas assim, é inacreditável a incompetência. É inacreditável que caras que são estudados e experientes no meio do futebol tomem tantas decisões erradas. É inacreditável, né? Então, são candidatos duros, mas para resumir, para não me estender muito, acho que sim, Santos, Neymar e tudo mais vão acabar indo para a Série B mesmo. Quem diria que o Neymar, nosso melhor jogador nas últimas décadas, né, hoje um ex-jogador em atividade, não agrega absolutamente nada ao Santos. E ainda há quem acredite que ele vai ser a nossa salvação, né, na Copa do Mundo. E, bom, eu gostaria de acreditar nisso, realmente, né, mas não tem a menor condição. É isso aí, falamos já sobre Santos, falamos sobre o Inter, o Grêmio.
E agora eu quero falar um pouquinho sobre o Vitória. Vitória que também está nessa luta contra o rebaixamento. O Francimar, meu amigo, te chamando para esse debate. O Vitória, desde que contratou o Jair Ventura, tem jogado melhor, tem conseguido resultados importantes. Venceu o Internacional, depois empatou sem gols com o Botafogo, jogando um futebol até vistoso, pro nível do elenco que o Vitória tem. A gente não pode cobrar que o Vitória jogue um futebol de nível do Flamengo, do Palmeiras, mas no jogo contra o Botafogo, dentro de sua proposta, jogou bem. Você acha que o Vitória, de todos esses times que a gente falou, é o time assim que tá mais encaminhado para se safar? Vitória, lembrando, tomou 8-0 do Flamengo quando o Fábio Carilli era técnico. E aí veio o Jair Ventura e está salvando o ano do Vitória. Sua opinião, meu amigo? O Vitória, infelizmente, o problema é a irregularidade, né? Como você comentou, o Flamengo deu uma sacolada na vitória de 8-0. Isso é campanha de time rebaixado. Quando que um time que toma 8-0 permanece na primeira divisão do Brasileirão? Isso é praticamente impossível. A sorte do Vitória é que nas rodadas em que ele pontuou bem, em que ele fez resultado, em que ele se esforçou para sair com o resultado, Clássico, Bavi, vitória por 2-1, por exemplo. Nessas rodadas, os outros clubes foram mal. O Santos, por exemplo. A salvação do Vitória, eu acho que está mais na péssima fase do Santos do que confiar no seu próprio trabalho. Eu acredito que o Santos caia, acredito que o Vitória se safe, mas se não trabalhar para que na próxima temporada tenha um desempenho melhor, se não cair esse ano, cai no próximo ano, não tem jeito. E o problema do Vitória é que, jogando esse futebol fraco que tem jogado, em contrapartida tem visto o seu rival Bahia lá em cima, entre os primeiros colocados, muito provavelmente vai disputar Libertadores do ano que vem. É quase como um paralelo entre a torcida do Papão e do Remo lá no Pará. O Paysandu foi rebaixado para a Série C e o Remo, que talvez pode ser que suba para a Série A. O Vitória sofrendo nessa mesma condição, correndo o risco de cair para a Série B, e vendo Bahia disputando Libertadores, competições sul-americanas. É isso, então fomos unânimes na questão do rebaixamento, né? O Santos, candidatíssimo a cair para a Série B de 2026, junto aí com o Juventude, o time do Sport, que já está rebaixado, e também o Fortaleza, que parece sem forças para reagir no campeonato. Apesar de que, desde que o Martim Palermo chegou, o técnico do Fortaleza, ele tem jogado um jogo bom aqui, um jogo acolá, mas, no geral, parece que não vai se safar. Vamos agora subir um pouco mais na tabela, né, Carlos? O Carlos que está querendo falar sobre o xodó dele, o Mirassol. Carlos, fale pra gente desse Mirassol que está brigando aí por uma vaga na Libertadores, praticamente já assegurou vaga na Libertadores. No início do ano tinha gente falando que o Mirassol ia ser lanterninha, e foi muito pelo contrário. Carlos, qual é a história desse Mirassol no ano de 2025 no Brasileirão? Mas a gente fala do 8-0 que o Vitória levou, mas o Santos levou de 6-0 do Vasco em casa, né, cara? Cara, isso é inacreditável. Isso aí é mais aura de rebaixado do que o 8-0, com toda essa sinceridade. Tu perder pro Flamengo, beleza, agora tu tomar 6 do Vasco. O Vasco, cara, em casa, rebaixado automaticamente. Sacode, eu acho que você tomou 6-0 do Vasco, você tem que ser automaticamente banido no futebol. Tem que ser banido no futebol profissional. O meu time 6-0 do Vasco uns 20 anos atrás aí, eu não posso falar nada. O Mirassol é a única equipe dessa atual edição do Campeonato Brasileiro que não possui estrangeiros no elenco. Inclusive, eu estava vendo uma entrevista do Rafael Guanais recentemente, e quando ele foi contratado e recebeu o aval da diretoria do Mirassol para fazer as contratações, para dar seguimento aí para o Campeonato Brasileiro, ele priorizou contratar jogadores da qual ele conhecia o perfil e a personalidade. Diz o Rafael Guanais que ele preza por um bom ambiente de trabalho, ele preza pelo comportamento do jogador, e contratando jogadores estrangeiros, isso talvez atrapalharia o desenvolvimento desse bom ambiente de trabalho do clube, porque ele não conhecia a personalidade desses atletas, né, que vinham de fora. E essa questão de você prezar pelo bom ambiente de trabalho, de você prezar por um bom vestiário, ela está totalmente ligada com a racha no elenco produzida por jogadores estrelinha, como no caso o Carlos aí citou o Memphis Depay no Corinthians. Eu não sei se é verdade, mas surgiu aí um boato de que Rodrigo Garro
foi reclamar, foi questionar por que o salário dos jogadores está atrasado no Corinthians, mas os pagamentos de Memphis Depay tá sempre pago em dia. Você vê que no time do Mirassol não tem esse jogador estrelinha. O Mirassol, diferente de outros clubes em outras edições, clubes pequenos de outras edições do campeonato, trouxe jogadores bons jogadores, mas que não tinham nome. Uhum. A maioria dos clubes hoje em dia trabalha com um elenco e trazendo um jogador estrela ali para dirigir o time, para conduzir o time, e isso acaba muitas das vezes sendo um tiro no pé. Então essa questão do Rafael Guanais de trabalhar o elenco ali dentro do vestiário, trabalhar o ambiente, a concentração do jogador, o comportamento do jogador, eu acredito que é um dos diferenciais desse Mirassol nesse campeonato. É isso aí, eu queria falar com o Paulo que gosta muito dessas análises táticas, né, de acompanhar como os times jogam. É interessante você ver nesse Mirassol que, diferentemente de outras equipes pequenas que jogam pela primeira vez o Brasileirão, não joga todo lá atrás não, cara. Vai no Maracanã jogar contra o Fluminense, pega a bola e toca a bola de um lado pro outro, coloca o Fluminense contra as cordas, vai no Morumbi jogar com o São Paulo, a mesma coisa. Não é aquele time que fica jogando por uma bola, não. Isso te chama atenção? Bastante. É um time ali que joga no 4-2-3-1, né, na maioria das vezes. O Reinaldo, né, que vinha totalmente desacreditado, né, passagens aí não tão boas, vem sendo o maestro desse time. É o artilheiro, né, e o líder de assistências também. Fizeram algumas contratações pontuais, né, no meio do ano, o Chico da Costa, que já chegou totalmente habituado, já chegou decidindo jogos, né? E o Rafael Guanais, como ele mesmo falou, o que influenciou muito na carreira dele foi jogar muito Futebol Manager, né? Então ele é um cara ali muito ligado nas análises táticas, né? Como bem o Francimar falou, na questão do ambiente, que é muito importante, né? Em todos os âmbitos, em todas as áreas, né? Seja no trabalho no escritório, o que é que seja, o ambiente de trabalho é muito importante, né? Então, eu também vi ele falando num podcast que ele tenta trazer muita questão do lado humano do jogador, né? Ele não vê o jogador só como um jogador, ele vê como um ser humano, né? Então, eu acho que o trabalho que ele vem fazendo é um reflexo, né? Não é só o futebol, né? São várias áreas ali que são muito bem trabalhadas, porque a menor folha salarial que nós temos aí no Campeonato Brasileiro de Série A é 4,1 milhões a folha salarial do Mirassol. Isso é o salário de Memphis Depay, né, que recebe 4 milhões, que recebe 3 milhões, que eu digo, o salário de Neymar, que no Santos, o Santos a frangalhos aí, paga 4 milhões por mês ao Neymar, né? Então, é um trabalho muito bem feito do Guanais, e eu espero que continue, eu espero que tenha tudo, tenha um planejamento por trás. Então, o Mirassol, eu não acredito que o Mirassol seja um time de uma temporada só, né? Porque quando começou o ano, todo mundo estava reduzindo o Mirassol, dizendo, não, já temos o primeiro rebaixado, e agora o pessoal está dizendo, não, é mais um time de uma temporada só. Eu não acho, eu discordo totalmente. Eu acho que essa primeira temporada na Série A vai servir de impulso para o projeto, para nos próximos anos se consolidar. Então, para mim, o Guanais, terminando, se ele pode perder as últimas rodadas, né, independentemente. Para mim, ele já é o melhor treinador do Campeonato Brasileiro desse ano. Isso aí, para mim, não tem margem para discussão. É o melhor técnico do Campeonato Brasileiro, e é uma grata surpresa, né, os técnicos brasileiros, né, que a gente vem revelando tão poucos técnicos, bons técnicos, né, técnicos de primeiro nível, né, e é uma grata surpresa. Eu concordo totalmente, independente do que aconteça, o Mirassol, para mim, é a grande coisa desse campeonato. O Flamengo não me surpreende, o Palmeiras não me surpreende, continuam fazendo seus sólidos trabalhos que têm sido feitos há anos,
mas a grande surpresa que pode servir como um divisor de água, deveria servir como um divisor de águas num país que encara o futebol de maneira mais séria, que infelizmente não é o caso do Brasil, mas se assim o fosse, seria um estudo de caso para repensar muita coisa no futebol. Como é que um time desse tamanho, sabe, economicamente falando, com este elenco, como você disse, sem nada estelar, com um técnico novo, faz o que fez? Perfeito. Falamos do Mirassol, e agora, antes da gente falar da luta pelo título entre Palmeiras e Flamengo, eu queria chamar o Jonathan para conversa, falar também um pouco desse Mirassol, Jonathan, dar um pouco sua opinião, mas também levantar uma bola para você, que não tem como deixar passar desapercebido, que é o Botafogo de 2025. O Botafogo, atual campeão brasileiro, campeão da Libertadores, numa campanha excepcional em 2024 com o Arthur Jorge, apenas 5 derrotas em 38 partidas, ganhando do Palmeiras quando tinha que ganhar aquela grande decisão lá no Allianz por 3-1. Chega em 2025, o Botafogo é uma grande decepção, não só para a sua torcida, mas também para todo mundo que foi amante do futebol do Botafogo durante 2024. Pode falar, meu amigo. O Mirassol realmente é o maior case de sucesso desse campeonato, com certeza. Foi uma prova para muitas diretorias aí de clubes grandes que vivem choramingando e não tem dinheiro, isso e aquilo. Dá para fazer. Dá sim para fazer. E com pouco. Né? Basta ter competência, planejamento e é a prova, tá aí. Um grande trabalho, vai para a Libertadores. Claro que há um contexto, claro que a pressão no Mirassol ela praticamente não existe, então isso também tem que ser colocado, né, na balança. E um clube com pouca pressão não tem torcida para cobrar grandes reforços, então você pode fazer ali uma espécie de Moneyball, né, contratar jogadores mais low profile, que sejam mais, que te rendam mais em termos de desempenho, mas que não apareçam tanto. São os famosos carregadores de piano. Então você pode fazer isso, né? E vai ser muito interessante no ano que vem ver este Mirassol com um calendário cheio, com Copa do Brasil, com Libertadores. Como que o Mirassol vai lidar com isso, né? E isso vai ser muito interessante no ano que vem a gente acompanhar. Tomara que, ao contrário do que ocorre às vezes com clubes pequenos, médios, das grandes ligas europeias, que às vezes conseguem vagas em torneios continentais, acabam pagando o preço do sucesso e despencam. Não conseguem formar elencos suficientemente robustos para encarar todos esses desafios aí. Agora, quanto ao Botafogo, o Botafogo também, vou ter que me repetir aqui, mas pagou o preço do sucesso. Se desfez de seus dois grandes jogadores, vamos ver, o Luiz Henrique e também o Thiago Almada, enfim, né, é o modelo SAF. É o modelo John Textor ali, que tem vários clubes, ele tinha que salvar o Lyon e, enfim, fez o que fez. O time acabou perdendo força. Claro que também repetir o 2024 é algo até irreal. Claro que a torcida sempre quer, enfim, mas não vai acontecer, é muito difícil. Aquele Botafogo foi espetacular, né? Ganhou o brasileiro de uma forma, como bem o Isaac citou aí, sobre o Palmeiras, no Allianz Parque. Imagina se derrotar o super Palmeiras do Abel e tudo mais de uma forma incontestável. E a Libertadores do jeito que ganhou, né, com um jogador a menos. Então, realmente, perdeu força, trouxe reposições, mas que ainda não são afirmadas. Vou citar aqui o Montoro, por exemplo, tem muito talento, mas ainda precisa de uma adaptação, precisa de repetição, de ganhar mais minutos e mais jogos. Outras não deram assim não são do mesmo nível, claramente, do Almada e do Luiz Henrique. Veio o Arthur, que eu acredito que seja um bom jogador, fez ótimas partidas do Mundial de Clubes, inclusive lá contra o PSG, a partida histórica do Botafogo, que eu acredito que tenha sido o melhor momento do clube esse ano, uma vitória histórica, realmente, do Botafogo. Vai acabar se classificando na Libertadores, porque assim, considerando, o torcedor do Botafogo pode ficar bravo comigo, mas considerando a história do clube, tá ótimo.
tá ótimo. O Botafogo não vai ser campeão todo ano. Não tem nem potencial para isso. Não tem potencial de torcida. Não, o dinheiro, ele é oriundo da SAF, né? Então, assim, ele não vai ganhar títulos todos os anos. Então, assim, a campanha é razoável. Não é espetacular, mas deve garantir um time na Libertadores outra vez, o que tá ótimo. É a famosa classificação culposa, quando não há intenção de se classificar, né? Que vai vindo vaga, Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores, vai abrir mais vaga, Cruzeiro pode ser campeão da Copa do Brasil, vai abrir mais vaga, e assim o Botafogo vai, né? Contra a sua vontade, né? E eu tenho lugar de fala para falar sobre isso com o coração alvinegro, né? Realmente 2025 do meu Botafogo é decepcionante. Mas agora vamos para a grande discussão desse final de debate aqui. Estamos nos encaminhando para a reta final do nosso debate, da nossa mesa redonda. Vamos falar sobre o título brasileiro. Palmeiras e Flamengo duelando ponto a ponto, cada um com 68 pontos agora nesse final de 33ª rodada. Lembrando que as duas equipes ainda têm um jogo a menos. E o Cruzeiro correndo por fora. Vou começar chamando o Francimar. Francimar, sua visão sobre essa reta final, na parte de cima da tabela, nesse grande duelo aí entre Palmeiras e Flamengo. Quem é o favorito para você? Olha, eu acredito que o Flamengo vai copar esse Brasileirão. Pode parecer estranho o que eu vou falar aqui agora, só que 3 pontinhos, uma vitória, faz total diferença. Principalmente quando se está disputando, né? Ponto a ponto pelo título de um campeonato. E o Flamengo pega o Sport. Então, é praticamente 3 pontos já garantidos. Eu sei que tem várias outras rodadas ainda a serem disputadas e tudo mais, mas eu acredito que o Flamengo, ele alcança o título desse campeonato muito porque o Palmeiras, nessas últimas partidas, já demonstrou um certo cansaço. O Gustavo Gomes comentou na partida de domingo, na derrota contra o Mirassol, que os jogadores estão desgastados, né, essa quantidade de viagem, emocionalmente falando, aquela reviravolta lá contra a LDU, tudo isso é cansativo, fisicamente, mentalmente, emocionalmente. Eu acredito que está mais para o Flamengo copar esse Brasileirão. Poucas pessoas estão falando do Cruzeiro, a disputa está mais ali entre Flamengo e Palmeiras, só que o Cruzeiro, apesar de estar alguns pontinhos atrás, pode ser que chegue nessa reta final atrapalhando Flamengo e Palmeiras. O Cruzeiro pode ser o famoso mineirinho come quieto, vai chegando pelas beiradas, tem uma sequência de jogos não tão complicada, pode ser que o Cruzeiro também possa abocanhar aí pelo menos um vice-campeonato. Perfeito, realmente os jogos difíceis aí que Flamengo e Palmeiras têm pela frente, os dois aí duelando ponto a ponto por esse título. Jonathan, para você, quem larga na frente aí nessa disputa pelo título, Flamengo ou Palmeiras? Eu vou fazer aqui um exercício de futurologia. Eu acredito no seguinte: quem vencer a Libertadores perde o Brasileiro. E pelo seguinte, primeiro que os jogos são muito um em cima do outro. Então, quem vencer, eu acredito, eu sei que são fatores subjetivos, mas eu acredito naquela ressaca, os jogadores vão ter que dar uma respirada, e de mais a mais, tá? Na última rodada, acredito que a definição vá para a última rodada, o vencedor da Libertadores, ele joga a Copa Intercontinental dali a 3 dias. É um calendário absurdo. Deverá perder, assim como o Botafogo, foi vitimado pelo calendário lá na partida contra o Pachuca. Talvez este clube vá, não sei, pode ser que sim, pode ser que não, né? Pensar em preservar, tentar ganhar esse título, já estará com, digamos assim, de barriga cheia, né, com o título da Libertadores. Então, né, mantendo a coerência, eu acredito que o Palmeiras vai vencer a Libertadores. Para mim, é Flamengo. Olha, eu sigo os relatores, viu? Eu também acho que o time do Flamengo, até pela qualidade do elenco, ainda mais, por mais que oscile durante o campeonato, tem um time mais pronto para vencer campeonato de pontos corridos. O Palmeiras, em jogo único, jogo de mata-mata da Libertadores, eu acho que tem um ligeiro favoritismo na Libertadores, como eu botei que o Palmeiras seria campeão da Libertadores, e acompanho o Jonathan. Eu acho que
Palmeiras campeão da Libertadores e o Flamengo vai papar esse Brasileirão aí. Já temos, então, 3 votos para o Flamengo. E você, Paulo? O Flamengo é o favorito para esse Campeonato Brasileiro. Como você falou, é um time que, nos pontos corridos, ele é mais constante, né? Ele oscila menos. Ele é mais sólido, né? Então, e tem a questão que é bastante decisiva, que é pegar o Sport. O Sport já que não apresenta perigo, né? Então são 3 pontos ali garantidos. O Palmeiras já vem, como bem pontuou o Francimar, já vem um pouco desgastado, né? Tantas reviravoltas, tantas batalhas aí nessa temporada. Mas eu acho também que uma coisa que pode ser complicada, mas eu acho que, assim, por conta desse novo Mundial, realizado de 4 anos, isso aí é uma opinião pessoal, eu acho que esse Mundial de final de ano vai perder um pouco da importância. Não vai ter mais o mesmo peso que tinha anteriormente, entende? Vai se tornar mais um campeonato ali amistoso, né? Eu acho que a gente vai passar mais a ver mais esse Mundial anual como os europeus já o veem, né? Como um torneio ali amistoso, uma coisa ali, né? O Mundial, para mim, minha opinião, o Mundial que vai se tornar o mais visado vai ser aquele de 4 anos, né? O mais desejado, hein? Nós teremos ali vários confrontos com equipes europeias. Eu acho que não vai ser mais um objeto de desejo dos times sul-americanos, né? E eu vou, na opinião contrária ao Jonathan, eu acho que a decisão da Libertadores também pode ser um fiel da balança. Eu acho que o time que sair derrotado, acho que pode perder ânimo aí pro restante da temporada, né? Pode perder fôlego, pode meio que desanimar. É só a gente tirar o exemplo do Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro perdeu a final da Libertadores, o Botafogo, né? Da forma que foi, né? Humilhante, né? E chegou na final da Copa do Brasil e também perdeu, né? Totalmente sem ânimo, já desacreditado. Então eu acho que isso pode acontecer também. Mas se eu tiver que dar um pitaco aqui, seria o Flamengo. Mas eu acho que tem esses pontos aí que devem ser ponderados também, né? A decisão da Libertadores e a questão do Mundial, desse Mundial do final de ano agora que será realizado anualmente, e já não vai ter mais a devida importância, não vai ter mais a mesma importância que tinha outrora. Então, mas se eu tiver que cravar um favorito, seria o Flamengo. Perfeito, já temos então 4 votos para o Flamengo. Carlos, aí vai lá o Carlos e vai votar no Cruzeiro, não é isso, Carlos? Exatamente. Eu não vou votar no Cruzeiro, mas eu vou ficar em cima do muro. Gente, pelo bem de um futebol ainda sério, que ainda demonstra um pouco de resquício de seriedade, de qualidade, seja quem for o campeão, Palmeiras ou Flamengo, o título já estará em belas mãos, ou pés, né? Já estará de bom tamanho, mas eu vou seguir a linha do Jonathan. Eu acho que quem sofrer menos com a ressaca do título da Libertadores leva essa. Ou seja, quem perder a Libertadores provavelmente vai dar o último fôlego mesmo, porque é a última coisa que pode ser feita no ano de 2025, e vai tentar abocanhar esse campeonato brasileiro, sabe? Agora, não descarto também o Cruzeiro. Gente, são quantos pontos de diferença? 4 pontos de diferença. Temos de 5 a 6 rodadas para finalizar o campeonato. É muita coisa ainda, sabe? E muitas variáveis possíveis, muitos detalhes. Enfim, Palmeiras e Flamengo, para mim, quem levar está de bom tamanho. E provavelmente, se tiver que dizer, está dito. Quem perder a final da Libertadores, para mim, leva o Brasileirão. Mas vamos ficar de olho no Cruzeiro. É isso aí, a galera então apostando aí no Flamengo campeão
do Campeonato Brasileiro. Gente, vamos dar uma olhadinha nos artilheiros desse campeonato. Tem gente marcando gol para Dedéu, hein? Temos aí o Arrascaeta do Flamengo, grande artilheiro do Mengão no campeonato. Vários jogadores aí se destacando positivamente nesse sentido. Vamos dar uma olhadinha nos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Muito bem, gente, chegamos ao final da nossa mesa redonda, do nosso debate. Muito obrigado a você que acompanhou a gente durante todas as nossas discussões. Muito obrigado a cada um de vocês que esteve aqui discutindo conosco, ao Carlos, ao Jonathan, ao Francimar também, ao Paulo. Muito obrigado a todo mundo e ficamos aí no aguardo de próximos encontros. Carlos, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, gente, o prazer de estar na companhia de gente tão qualificada, que entende tanto de esporte, que vive esporte, que respira esporte, e fazendo aí uma chamadinha também para o Jackson, né? Para a grande participação do Jackson aí na nossa conversa, nosso bate-papo sobre bola. E é isso, que venham outras. Se eu tivesse que fazer um resumão do que foi o Brasil em termos de futebol para esse ano, já considerando as finais de Libertadores Sul-Americana, eu acho que a gente já está num lucro enorme, gente, sabe? Eu acho que a gente já está num lucro enorme. Uma final de Libertadores, um time na final da Sul-Americana e 2 campeonatos nacionais A e B tão disputados como a gente está vendo, já está no lucro, viu? É isso aí, também agradecer, claro, como bem disse o Carlos, a participação do Jackson, que falou conosco aqui remotamente, falou sobre a final da Libertadores. Nosso muito obrigado ao Jackson. Também os nossos agradecimentos ao Francimar. Francimar, meu amigo, um abraço. Prazer imenso estar com vocês, pessoal. Eu espero em breve compartilhar desse momento novamente com vocês. O futebol sempre vai nos render muitos assuntos, né? Seja Brasileirão, seja Libertadores, seja Sul-Americana, a gente sempre vai ter muito assunto para conversar, para falar. Eu já estou ansioso pelo nosso próximo debate, digamos assim. Um abraço a todos. Perfeito. Jonathan, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade. Foi um debate muito, muito bom, de altíssimo nível, e que eu fico muito honrado de ter participado. Tomara que tenhamos outras edições para que a gente possa continuar discutindo aí o futebol brasileiro, sul-americano. Certamente assunto não vai faltar, né? Valeu, gente. Valeu, Jonathan. Paulo, um forte abraço para você também. Muito obrigado. Nada, Isaac, prazer. Eu que agradeço. É um prazer enorme estar aqui com vocês, conversar sobre esse esporte que tanto amamos, que é o futebol, que mexe com nossa emoção. E, como o Carlos bem falou, esse ano foi um ano perfeito, né, para o futebol brasileiro, seja na Série B, Série A, grandes campeonatos, final da Libertadores, também o Galo, a final da Sul-Americana. E a você, nosso caro espectador, nosso muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Esperamos que tenham gostado e tenham tirado proveito aqui desse nosso debate, das nossas opiniões e das nossas análises. Muito obrigado e até a próxima!